Olá, seja bem-vindo ao programa de cultura do nosso projeto de adequação para a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu sou o Ivan Paiva, você já me conhece. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante: como que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela pode impactar a sua vida pessoal e profissional, e impactar positivamente. Uma pergunta que eu tenho para você: será que a LGPD vai trazer alguma oportunidade para a minha carreira, para a sua carreira? A resposta é sim. A LGPD é um novo paradigma de uso e segurança de dados pessoais. O que é que significa isso? Todos estão aprendendo sobre o que é LGPD e como aplicar a LGPD na sua empresa. Então, essa é uma oportunidade para você. Você está aprendendo no momento que todos estão aprendendo também. Os profissionais, eles podem diferenciar a sua carreira por saber como trabalhar dentro da sua área, mas também como fazer com que o trabalho da sua área proteja os dados pessoais e os dados sensíveis. Né? Outra coisa muito importante: centenas de milhares de empresas no Brasil, todas as empresas precisam aplicar a LGPD. Então, isso é uma grande oportunidade, né, de uma carreira muito longa, né, para você. Todos os países do mundo, eles terão uma lei semelhante à LGPD. Hoje, aproximadamente 140 países já têm uma lei geral de proteção de dados, semelhante à do Brasil. E estima-se que o Brasil vai precisar de aproximadamente 50 mil especialistas na lei geral de proteção de dados. Então, conhecer a LGPD, ele faz parte sim da sua carreira e tem muitas oportunidades. Vamos recordar mais uma vez o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. A LGPD, ela fala sobre o uso de dados pessoais e dados sensíveis. O dado pessoal é o dado que identifica você e o dado sensível é aquele que fala sobre você. E fala também sobre dados anonimizados. É aquele dado que, por mais que você olhe a informação, você não consegue saber quem é o titular. Então, esse dado pessoal e o dado sensível é que é protegido. A LGPD também fala que nós devemos tratar o dado de uma maneira legal, devemos tratar o dado com consentimento, devemos tratar o dado sem trazer constrangimento ao titular. Também fala que o titular tem direito a pedir informações em nossas empresas sobre o uso e o tratamento de dados que nós fazemos. Fala que o titular de dados é aquele que possui o dado pessoal e sensível, é uma pessoa física, uma pessoa natural. O controlador do dado é aquele que coleta o dado do titular e que tem sim que se preocupar pelo consentimento, por obter uma autorização da lei para coletar esse dado, tratar esse dado. Quando esse controlador compartilha esse dado com um terceiro que usa sob a responsabilidade dele, esse terceiro de dado, nós temos também o encarregado de proteção de dados, que é uma pessoa, né, que as empresas devem designar para apoiar, né, a conformidade, a implantação da Lei Geral de Proteção de Dados da nossa empresa. E nós temos uma autoridade nacional, uma agência que vai fazer com que as empresas no Brasil, elas usem a LGPD, ela vai fomentar e também ela pode aplicar sanções, desde uma advertência a um prazo, obrigar que as empresas eliminem dados, né, que foram vazados ou dados, né, que sofreram uma violação da LGPD, elas podem bloquear o tratamento de dados, podem fazer com que a gente tenha que publicar, né, nos jornais, na mídia, que nós sofremos uma violação de dados, e a gente também pode receber uma multa, que pode ser diária e pode ser até uma multa de alguns milhões de reais. Então, o que significa, de uma maneira muito simples, né, tratar os dados de maneira legal? É usar o dado com o consentimento legal e dentro da finalidade do nosso negócio. Eu não posso compartilhar esse dado com quem não participa do nosso processo de trabalho. Né? O uso desse dado não pode trazer constrangimento ao titular, retirar direitos dele, não pode trazer danos ao nosso negócio e nós temos que garantir a segurança do dado. Seja o dado que está no armário, com uma chave, o dado que às vezes você deixa, né, numa impressão, num formulário, num prontuário, né, num currículo, em cima de uma mesa, nós temos que garantir a segurança do dado. Né? Então, o que a nossa empresa oferece para você em relação à Lei Geral de Proteção de Dados? Em primeiro lugar, você tem uma trilha de cultura, ou seja, você tem uma série de formações para ensinar você sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E esses vídeos, né, que são curtos, de 8, 10, 15 minutos, você deve assistir eles semanalmente. Né? Então, ali você vai aprender sobre a lei na prática, como é que se faz tratamento de dados, o que é a governança de dados, né? O que é a segurança da informação. Então, esses vídeos vão te ajudar a ter uma estrada de formação. Eles vão orientar você sobre o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso vale muito. Isso é muito importante, porque é um treinamento preparado para você. Outra coisa, você vai aprender que quando, né, você tem fornecedores ou terceiros na sua área,
que esses fornecedores também precisam, né, usar os dados, tratar os dados de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Você vai aprender como é que você vai cuidar desses terceiros, monitorar os terceiros, você vai selecionar terceiros para dentro da sua organização que cumpram o LGPD. Outra coisa importante é que você vai conhecer os processos de trabalho da sua área, né? Quais são as atividades, os sistemas que são usados nas atividades, qual a frequência de uso desses dados e quais são as áreas relacionadas com a sua área de trabalho. Isso vale muito. É uma informação muito importante que você vai aprender também. Outra coisa é sobre o ciclo de vida dos dados pessoais da sua área. O que significa ciclo de vida? É desde o momento que esse dado entra na sua área e até o momento que esse dado deixa a sua área. Então, quais são os dados pessoais e sensíveis da nossa área? Onde que esses dados estão? Qual é o uso, o tratamento que nós fazemos desses dados? Quem usa esses dados? Nós temos um consentimento, ou quais são os consentimentos que nós temos para usar esse dado? Por quanto tempo nós devemos guardar esse dado? Qual é a segurança que esse dado tem? Eu tenho algum histórico desse dado, que a gente chama de log, ou seja, eu tenho guardado quem acessou o dado, quem consultou, quem alterou, quem apagou esse dado, né, quem fez um download do dado, né, para o computador ou até para o pendrive. Eu sei com quem esse dado é compartilhado. Isso é o ciclo de vida de um dado. Isso é uma informação muito importante. E outra coisa, né, e no final você vai saber como tratar os dados pessoais e sensíveis em conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados. Então é muito importante você ter uma oportunidade de carreira, uma oportunidade pessoal, uma oportunidade profissional de crescer. Você precisa fazer isso, a empresa precisa que você esteja engajado, né? E o que você deve saber? Que a nossa empresa tem sim um projeto de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Que os fornecedores e terceiros, eles devem sim tratar dados em conformidades à LGPD. Que existe uma pessoa encarregada pela proteção de dados da nossa empresa, né? Que é chamada no mundo lá fora de DPO, né? Como tratar os dados pessoais sensíveis em conformidades à lei? Então você pode procurar o encarregado de proteção de dados e perguntar: como é que eu trato os dados pessoais sensíveis dentro da minha área? Como eu disse, todos estão aprendendo, né? E se essa pessoa não souber, ela também vai pedir informação, né? Todos devem informar o DPO se identificar o uso irregular de dados na empresa. Da mesma forma que você deve pedir ajuda ao encarregado de proteção de dados, você uma denúncia se alguém está compartilhando esse dado, né, de maneira irregular, se alguém está levando esse dado para casa, está colocando num pendrive, né, colocando num computador pessoal, ou compartilhando lá num curso lá na faculdade, né? Então, isso é muito importante, você está protegendo a sua empresa, você está protegendo a continuidade, você está protegendo o seu emprego também, né? Então, é muito importante que você, né, veja a Lei Geral de Proteção de Dados como uma oportunidade de carreira. Outra coisa importante, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela está mudando, né? Então, ela tem pequenas mudanças que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, vai trazer, e você deve ficar antenado nisso e acompanhar, né, as comunicações da sua empresa. Então, mais uma vez, eu agradeço pela sua participação, né, nesse programa de cultura da Lei Geral de Proteção de Dados.